Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou dar essa aula que está destinada a você aí da segunda etapa que está cursando o ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 2. Então, vamos ver o que vamos estudar hoje. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre misturas. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre substâncias simples, sobre substâncias compostas, e hoje vamos falar de misturas, né? O que seria uma mistura? Mistura é quando temos substâncias diferentes e eu junto essas substâncias. E aí, dentro dessa substância, eu consigo ter tanto a substância 1 quanto a substância 2. Por exemplo, se eu pegar água e sal e misturar a água com 2 colheres de sal e mexer, vai se tornar uma mistura, porque dentro dessa mistura, além de se formar uma água salgada, vai me dar água, vai ter moléculas de água ali dentro dessa solução e também vai ter moléculas do NaCl, que é o sal de cozinha aí que a gente tem. Então, mistura é quando eu tenho 2 ou mais substâncias e misturo tudo junto. Fica tudo junto e misturado ali, por isso que fala junto e misturado, porque é uma mistura. Vem comigo aqui ver esse quadro aqui, olha só. Sistemas materiais, né? Então, nós temos o sistema material. Dentro do sistema material, eu posso tanto ter uma substância pura, foi o que a gente viu na aula passada. Essa substância pura pode ser simples e composta. E aí nós vamos agora dar uma revisada no que é simples e no que é composto. Substância pura, eu posso ter ela tanto simples quanto composta. O que é uma substância simples, Rose? Uma substância pura, simples. É quando é uma substância formada por um único elemento químico. Por exemplo, O2, P4, I5. Por quê? É simples, porque só tem um único elemento. Eu não tenho outro elemento nessa molécula. Molécula de O2 é o gás oxigênio, então só tem oxigênio dentro dessa molécula. O3 significa gás ozônio, e significa, então, que só tem o elemento oxigênio participando dessa molécula através de ligações químicas. E o que seria uma substância pura composta? É formada de 2 ou mais elementos químicos diferentes, tá? Água, H2O, H2O. Então, significa que eu tenho hidrogênio e oxigênio nessa composição, nessa molécula. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes, né? Vamos supor que eu tenha o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, dentro dessa molécula do ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, que é 2, eu tenho o enxofre e eu tenho o oxigênio. Lembrando que todo elemento químico tem que ser o quê? Tem que ser escrito por letra maiúscula. Não esqueça disso. Todo elemento químico tem que ser escrito por letra maiúscula. Rose, se ele tiver 2 letras, eu vou escrever as 2 por letra maiúscula, porque eu gosto de letra maiúscula, fica mais bonito. Não. Tem que ter a regra. A primeira letra maiúscula, mas a segunda minúscula, tá bom? Porque senão vai caracterizar 2 elementos químicos diferentes. Beleza. Então, volta aqui para o quadro. E hoje, nós vamos estudar mistura. Podemos ter aí uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então, vem comigo ver o que são misturas, né? O que é uma mistura, então, galera? Mistura é a união de 2 ou mais substâncias. Por exemplo, temos a água mais areia, forma lama, né? Quando eu misturo água e areia, eu tenho lama. Então, eu tenho a substância água sendo misturada lá no componente da areia, né? Na molécula da areia, que dá lama. Lama é um tipo de mistura. Substâncias é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, a água é uma substância composta, formada de 2 elementos químicos diferentes. Aqui nós temos tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, por isso que é uma substância pura composta. Gás oxigênio, O2.
uma substância pura, simples, só tem átomo de oxigênio aqui dentro. O açúcar é uma substância pura composta, porque tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que chama de substâncias puras compostas. Então, tudo aí, temos uma fórmula para ela, são chamadas de substância. Diante disso, venha cá comigo para o quadro. Há vários tipos de misturas que fazemos todos os dias sem percebermos. Na cozinha, ao fazer o almoço, né? Então, na cozinha, quando a gente está fritando lá o bife, né? Fazendo o almoço. Então, água, mais sais minerais, mais proteína é igual um bife. Então, quando pega lá o bife, tempera ele direitinho, coloca na panela, ele vai soltar aquela aguinha. Então, aquela aguinha é composta de água, sais minerais e proteína, que é a própria carne, que é igual o bife. No lanche da escola, água, mais sais, mais vitaminas, que é igual a fruta, né? Então, aqui no lanchinho da escola a gente levando a fruta. E ao transpirarmos, que também tem aí a presença da água, dos sais, que é igual o suor. Então, aqui existe vários tipos de misturas. Essas são as misturas mais simples aí que a gente conhece no nosso dia a dia. E quais são os tipos de mistura, então, Rose? Me fala aí, então, quais são os tipos de misturas. Nós vimos já lá naquele quadro. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, vem comigo, vamos ver agora, tá? Mas existem aí as misturas tanto homogêneas quanto heterogêneas, misturas líquidas, que são a água mais sal, é uma mistura líquida, água mais açúcar, é uma mistura líquida, água mais óleo, é uma mistura líquida também. Então, essas são as misturas líquidas. Além das líquidas, também, galera, existe aí as misturas gasosas, né? Na nossa atmosfera tem o gás, o ar que nós respiramos, tem o gás oxigênio, mais o gás carbônico, mais o gás nitrogênio e outros gases aí, que tem aí na presença aí, tanto dos balões, tanto do botijão que nós utilizamos, quanto dentro da água tem o gás oxigênio lá dissolvido, né? E aí vem também as misturas sólidas, como, por exemplo, o aço, que é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre, mais fósforo. Então, o aço, ele é uma liga, né? Como se fosse uma liga. Ele é composto de vários metais. E olha o tanto de metais que está presente aí no aço, tá? Legal, né? Muito legal. E ainda falando sobre tipo de misturas, vamos chegar às misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre elas, por exemplo, a água e açúcar. Aqui nós temos a água sendo misturada ao açúcar. Então, misturou, 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 misturou. Quando ele deixou descansar, você vai ver água com açúcar, ou seja, uma água doce, né? Mas eu não estou vendo o açúcar ali, eu não estou vendo a água. Eu estou vendo uma solução azul, aonde tem a presença totalmente aí da água e do açúcar. Então, misturas homogêneas são o que mesmo? Misturas homogêneas são aquelas misturas que eu não consigo ver divisões entre elas. Eu não consigo saber exatamente onde está uma e onde está outra, porque elas são solúveis, elas são miscíveis. Por isso que eu não consigo ver. Já a mistura heterogênea, não, ela é diferente. Ó. Vem comigo aqui. Mistura heterogênea são quando se mistura algo e não consegue ver a separação. Ah, essa é homogênea. Perdão. Ainda é exemplo de homogênea. Água mais sais minerais no galão de água, né? Na água mineral, há sais, mas não se percebe. Então, na água mineral existe lá os sais minerais dissolvidos na água, mas eu não sei te falar aonde é que está esses sais. A gente vê apenas a cor da água ali e toma a água, mas sabe que essa água contém sais minerais. Outro exemplo de misturas homogêneas são essas aqui, ó. Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Então, eu deixei bem claro isso, que misturas homogêneas é quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Então, água e álcool. Quando eu tenho um copo com água e misturo o álcool, não consigo saber onde é que está o álcool e onde é que está a água. Elas são miscíveis, né? O álcool se mistura perfeitamente com a água
do copo de tal modo que não se consegue distinguir aí o tipo de misturas. Aí eu falo agora, é bem simples, bem fácil. Não consegui ver a divisão, é uma mistura homogênea. Mas agora, se eu conseguir ver a divisão, o que vai acontecer? Teremos uma mistura heterogênea. Vem comigo aqui, vamos ver. Misturas heterogêneas, tá? Quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Então, ó, você vai misturar algo e vai ver a separação. Por exemplo, eu peguei a água e óleo, misturamos. Eu consigo ver nitidamente o óleo e nitidamente a água. Ah, Rose, tem um pouquinho de óleo lá embaixo. Bem pouco, porque a grande maioria do óleo está lá em cima. Ou seja, o óleo é menos denso. E aqui a gente vê aí aquela fase da densidade. Mais denso fica no fundo, ou seja, no falar popular, na fala popular, o mais pesado desce e o mais leve sobe, né? Mas não é, é o mais denso desce e o menos denso sobe, flutua, tá bom? Volta aqui comigo, vamos ver mais exemplos aqui. Então, aqui, ó, água e gasolina também. Quando se mistura a água e a gasolina, você consegue ver nitidamente aí a gasolina e nitidamente a água. A gasolina está na cor amarela e a água está na coloração, incolor lá, né? Então, a gasolina está acima e a água abaixo. Eu consigo ver a separação. Veja, isso é uma mistura heterogênea. Eu sei que aqui tem uma fase, e é a gasolina, e eu sei que aqui tem outra fase, que é a água. Tranquilo? Simples e fácil. Então, galera, olha só. Misturas, podemos ter dois tipos, misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Misturas homogêneas é aquela que eu misturo substâncias diferentes, mas não consigo determinar a olho nu aonde está cada substância. Água mais sal, água mais álcool, né? Pode pegar aí e fazer na sua casa. Faça essa experiência aí, derrama um pouquinho de água, derrama um pouquinho de álcool. E veja se você consegue ver aonde está o álcool, aonde está a água. Não consegue, não consegue ver. Agora, misturas heterogêneas são misturas que eu consigo ver as fases, né? São misturas que têm substâncias diferentes e que elas não são miscíveis. Elas não são solúveis uma na outra. É por isso que a gente consegue ver nitidamente as fases. Por exemplo, se pegarmos o óleo, misturarmos mais a água, colocarmos a areia, colocarmos lá gelo, nós vamos ver cada um dessas coisas que eu falei, cada uma delas, tá bom? Vamos ver o gelo, vamos ver a areia no fundo, vamos ver a água, vamos ver o óleo. Faça aí na sua casa para você ver se não é verdade. Então, misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Te espero na próxima aula com mais ciências da natureza.